Acho que o cristianismo tem que ter um posicionamento reto, um posicionamento correto. Quer fazer passeata? Faz a passeata, mas tudo com ordem e com decência. Vai lá, não tá gostando? Vai lá na rua, leva o seu cartazinho, fala que não tá gostando e tal. E diante disso, quando a gente traz para a política, para o cenário que o Brasil está passando, a gente pode abranger vários temas, vários tópicos. Podemos falar de corrupção, podemos falar sobre educação, sobre segurança, podemos falar sobre crise, hoje que é a palavra do momento, é sobre a crise que o Brasil está passando, o PIB que não está crescendo. Alimentar os pobres. Podemos falar sobre desemprego, podemos falar de qualquer coisa. Então, quando a gente traz para o assunto política, eu acho que o cristão tem que estar por dentro, porque, acima de tudo, eu acho que nós temos um papel social, não apenas de ser igreja, mas na sociedade mesmo, de fazer o bem, de servir, de prestar socorro, de fazer doações, fazer ações sociais. Eu acho que nós devemos estar podendo sim ser ativos, ser participativos, e mostrar para o mundo que realmente temos não somente aquele ar de estar dentro da igreja, orando, cantando. Não, a gente vai para a rua, faz zoada, pede os nossos direitos. Fazemos o que for necessário para mudar o Brasil para melhor. Até porque nós votamos, né? Nós como cristãos nós votamos. E nada mais justo da gente cobrar das pessoas que a gente colocou lá em cima, lá no poder, o que elas nos prometeram, né? Exato. E hoje na Câmara existe uma bancada de evangélicos que estão lá para nos representar e às vezes nem representar só os cristãos. Tem muitas pessoas que não são cristãs que votam nos deputados e senadores evangélicos, conhecida como bancada da Bíblia, e tá lá com projetos que visam atender os evangélicos, mas também visam atender uma população de forma geral, e é nosso dever como cristão cobrar deles que eles levem à frente o que nós queremos, o que a população precisa. Nada mais justo nós como cristãos cobrarmos deles. É o nosso papel, tanto como cristão, como um ser político mesmo, como um ser humano normal, um ser civil, que é cobrar os nossos direitos, para cobrar que a gente tenha retorno do que a gente está pagando como imposto, né? Isso é verdade. Perfeito. Ficou claro nessa primeira rodada, que foi bem rápida, mas ficou muito claro na fala de todos vocês sobre o papel que o governo tem com relação a educação, a segurança. Mas o Saul tocou num ponto que eu acho que eu não posso deixar passar em branco. O Saul falou que a igreja tem um papel também social muito grande. Excelente colocação. Agora eu vou querer estender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Por exemplo, o Estado tem a função de reabilitar criminosos. Parte do pressuposto que Pedrinhas, que os presídios que nós temos no estado do Maranhão, Imperatriz, os que estão sendo construídos em Caxias, enfim, tudo isso é para reabilitar as pessoas que estão exclusas do meio da sociedade. Porque não podem mais viver no meio da sociedade, tem que ficar para ressocializar. Pronto, perfeito. De quem é o papel de reabilitar criminosos? Aí eu vou fazer a pergunta. Só tem uma resposta. É da igreja ou é do Estado? Do Estado. A priori é do Estado. A priori é do Estado. Mas aí quem tem feito ultimamente é a igreja. Quem reabilita o criminoso? É o Estado ou é a igreja? Atualmente, Manassés. Ou é Deus? Não, era isso que eu ia falar. Atualmente a gente sabe ver na prática realmente que o nosso cenário em termos de segurança e ressocialização que as cadeias estão praticando é altamente ineficiente. A pessoa é presa por roubar um carro, por exemplo, e sai de lá especialista em roubar banco. Não sai de lá ressocializado, sai de lá especialista, mais ladrão ainda do que entrou. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas também temos obras de igrejas que trabalham dentro dessas cadeias que estão tendo algum tipo de fruto, estão colhendo frutos. Não é muito ainda, mas está tendo. Trabalho de transformação de vidas lá dentro, através do Espírito Santo de Deus. Não é através de livros, não é através de vídeos, é através apenas do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. E eu acho que atualmente, por mais que seja obrigação do Estado, a igreja está se envolvendo grandemente nessa recuperação de vários detentos. Vocês acham que é o suficiente? Não.
Vocês acham que nós, como igreja, estamos fazendo o suficiente? Eu estou tocando em um ponto que eu acho que a gente não pode deixar passar. Assim, só quem pode mudar um homem é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Através da sua igreja. Através da igreja é que Deus ele vai agir, ele vai mudar vidas, vai mudar conceitos. Afinal de contas, Jesus fez isso. Tinha um bandido preso com ele na cruz, vamos voltar na história. Vamos. E aquele bandido chega e diz para Jesus que o que ele faria, né, para entrar no reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só Jesus pode reabilitar criminosos. O Estado, ele tenta fazer uma função que é da igreja e é fracassado. Historicamente, a igreja já passou por isso. Vamos lembrar de Constantino. Constantino, ele se converte, entre aspas, ao cristianismo, porque ele se converte para ter o apoio da sociedade em geral, né? E aí a igreja coloca em Constantino no Estado, porque Constantino ali, ele figurava o Estado. Colocou no Estado a função de chamar pessoas para o cristianismo, chamar pessoas para Cristo. O papel da evangelização deixou de ser da igreja e passou a ser do Estado, onde as pessoas vinham à igreja não por conta de Cristo, mas por conta de Constantino, que tinha legalizado o trabalho da igreja colocado nos templos que era oferecido aos deuses daquela época. Foi um fracasso total, Constantino junto com a ideia dele. Hoje, a igreja está passando por um processo semelhante, só que é o inverso. Está dando o direito que é da igreja, quem está fazendo é o Estado. É por isso que a minha pergunta na fala é: de quem é a função? Está claro para nós, hoje é do Estado. Deveria ser assim? Não, porque só Jesus pode transformar um homem. Só Jesus pode transformar o coração do homem. E como? Vindo de lá? Não, através da sua igreja, através de nós. Esse é o papel que nós devemos exercer. Falar em saúde, né? Quando a gente fala em saúde, em parte, o papel da saúde é de cada pessoa, de cuidar da sua saúde, se alimentar bem, atividade física, mas também é da igreja do Senhor Jesus. Ensinar como ter saúde, de que se alimentar. Nós temos prova disso Daniel, não, Wellington? Daniel, ele escolheu comer coisas boas e não se misturar, né? Então a igreja, ela precisa entender. E aí, Daniel foi um político, né? Citou Daniel chegou a um cargo político, né? Demonstrando a sua fidelidade, sua lealdade, tanto que pela lealdade a Deus e o que Deus fazia na vida dele, ele foi desejado pelo aquele governo e recebeu uma função, né? O sistema prisional brasileiro é um fracasso, isso aí é fato. A igreja cristã, e aí eu estendo a igreja cristã em geral, ela tem serviços prestados à sociedade brasileira, isso é fato. Isso é fato. A igreja cristã brasileira, ela tem serviços prestados em todas as áreas. Em todas as áreas. Para cá, para Maranhão, você não vê muito faculdades ou hospitais, mas se você for para outros estados, você vê hospitais evangélicos, hospitais cristãos, né? Não só evangélicos. Aqui a gente tem a Santa Casa, que aí foi pegar na história, foi a igreja católica, as irmãs da caridade, que montaram e que organizavam, né? Temos algumas escolas, o Santa Teresa, o São Vicente, Batista, né? O Batista, algumas escolas que a igreja trouxe, enfim, a gente trouxe algumas. A igreja tem alguns papéis importantes na educação, na saúde. Nós temos trabalho da Assembleia de Deus no presídio, lá tem um templo da Assembleia de Deus. A nossa Igreja Catedral de Louvor Maranata tem um papel também social, na saúde, nas comunidades onde ela se instala. Isso eu acho que é importante a gente frisar também, né? Então, o cristão, ele não pode ser alheio à política. O cristão, e quando eu falo de política, não estou falando da política partidária. O ser humano como um ser político. A Ananda colocou muito bem isso no começo, né? Ela falou: eu voto em um representante e eu tenho que cobrar ele pelo meu voto. Nós somos um ser político. Enquanto seres políticos, nós precisamos atuar também. Quando o artigo 196 da Constituição fala assim: saúde é direito de todos e dever do Estado, isso não exclui
o meu direito, o meu dever enquanto cidadão em trabalhar para a saúde, para o bem comum da população. Em não deixar, por exemplo, pneu velho com água parada, para que crie mosquito da dengue, para mim e para o meu vizinho, para minha rua, para o meu bairro. Eu tenho esse papel importante na saúde. Então nós, enquanto seres políticos, nós precisamos participar ativamente. E eu acho que muito mais do que ir para a rua, do que pintar a cara, do que gritar, do que quebrar as coisas. Às vezes não quebra, às vezes é pacífico. Muito mais do que isso. É a igreja fazer o papel dela em primeiro lugar. É trazer Cristo à terra. Né? É trazer Cristo à terra e agir no meio das pessoas. Né? Então eu penso muito com relação a isso. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Estou falando demais a respeito disso, mas é um assunto que eu gosto muito, que me motiva muito. Né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês também. Esse papel da igreja, né, como um agente ativo na participação política da nossa sociedade. Vocês acham que isso enriquece ou não para a sociedade em ver Cristo através da sua igreja agindo no meio da população, na educação, na saúde? Você tem exemplos maravilhosos na escola que você trabalha, né, do que você fez, né? Partilha um pouquinho isso com a gente. Eu fico triste quando a igreja em si se envolve em política partidária. Né? A gente vê muito isso, infelizmente, alguns púlpitos sendo utilizados até em época de campanha. E é uma coisa que me entristecia muito de onde eu vim. E é uma coisa que eu admiro muito no ministério em que eu hoje estou fazendo parte. Né? Não se envolver, não entregar o nosso púlpito, que eu acho que a igreja tem que ser soberana mesmo. Ela tem que orientar, conscientizar seus membros em relação às suas escolhas de acordo com princípios, não é? Nós temos nos esforçado como gestor público, que estamos à frente de uma unidade de ensino da rede municipal de ensino, para que os recursos e o que nós temos em mãos cheguem realmente lá no final, na ponta, que é nas crianças. Então a gente percebe no dia a dia que uma coisa como aconteceu aí em Bom Jardim, o dinheiro da merenda escolar que foi desviado, e a gente que está lá na ponta, que percebe a importância que é uma merenda na vida de uma criança dessa, que muitas das vezes ela não tem as 3 refeições em casa, e aí você realmente percebe o quanto que faz mal a corrupção, o quanto que faz mal uma atitude dessa. Né? E o quanto que qualquer coisa, qualquer recurso, por mais simples que possa ser para quem desvia, faz tanta falta lá na ponta. Você trabalha com crianças carentes, com crianças com necessidades especiais, a gente tem um trabalho com crianças com necessidades especiais, a gente percebe. Às vezes você não tem recurso para arrumar um ar-condicionado, que é uma coisa tão simples para quem desvia um recurso muito alto desse. E você percebe o benefício que pode ser chegar lá no final. A diferença que faz. Uma criança especial hoje, Manassés, você tem ideia que nasce numa família carente, a família muitas vezes não sabe nem como lidar com aquela necessidade especial. Algumas nomenclaturas hoje mudaram para deficiências especiais. Eu ainda prefiro utilizar necessidades especiais, porque para mim elas são especiais, elas são diferenciadas, elas são mais carinhosas, é bem diferente. E muitas das vezes nem a família não sabe lidar. E aí esse atendimento muitas das vezes vai colar na escola, e é a escola que vai dar essa participação, de tratar essa criança de forma como ela deve, fazer com que ela seja estimulada para desenvolver as habilidades dela de sociabilização. Bom, eu acho interessante a colocação, acho que foi do Manassés e do Eton, em relação à religião partidária, a gente coloca a igreja como tendo partido político. Eu acho que, em relação a isso, Jesus é bem claro naquilo que ele fala. Jesus não deixa claro que ele não vai deixar claro em relação à sua ideologia, mas a única coisa que ele deixa claro é apenas o que Manassés falou, um resumo daquilo que Manassés falou, que a igreja deve ser amar o próximo como a si mesmo. E a gente só vai poder fazer isso se nós tivermos em nossos corações os mandamentos de Cristo tatuados em nossos corações e estivermos transbordando no seu amor. Muito bem, lindo, viu? Mas assim, Ananda, como é que tu vê o jovem? Como é que ele pode participar disso tudo? Porque assim,
o nosso amigo aqui, ele trabalha em uma escola e ele tem um papel lá. Mas o jovem que não trabalha, o jovem ele só estuda, como é que ele, o adolescente, né? Como é que ele pode participar ativamente de toda essa construção? Eu acho que a partir do momento que você já tem pela lei, né, que tirar o título de eleitor e voto obrigatório aos 18 anos, você tem que ter uma noção em quem você está votando e o que aquela pessoa tem de proposta para a juventude, para você, né? O problema, um dos problemas que eu acho que eu vejo, né, no Brasil, essa questão de política, é que as pessoas acabam não votando e não sabem o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa tem para te dar, o que aquela pessoa está te propondo, qual o ideal os ideais daquela pessoa. E aí que volta e esquece quem volta, passa 4 anos sem cobrar e depois de 4 anos a pessoa vem de novo e volta de novo e fica nesse ciclo de pessoas no Congresso, pessoas no Planalto que não nos representam, que não fazem nada para a população. Eu acho que o jovem tem que se posicionar nisso. Eu converso muito de política com muitas pessoas, eu tenho um Twitter que eu uso para isso e depois das eleições do ano passado, no começo desse ano, a gente tem visto muito nos jovens. Antes, política era um assunto só de velho. Hoje, a gente tem visto muito nos jovens. A gente pôde ver nas manifestações a favor do impeachment, por exemplo. Tinha muito jovem nisso. O pessoal que organizou as manifestações é um grupo de jovens, né? Que já tem montado o núcleo em todo o Brasil. Então, assim, sendo bom ou ruim, na perspectiva de cada um, né? Se isso é bom ou ruim, pedir impeachment é bom ou ruim e tal. É alguma coisa, entendeu? É um jovem querendo saber pra onde está indo seu dinheiro, por que não tá tendo FIES, por que não tá tendo ProUni, Por que a UFMA entendeu? tá fechada? Por que a UFMA tá fechada, entendeu? Por que não tem dinheiro pra UFMA e tem dinheiro pra 100 mil carros comissionados? Por que tem dinheiro para a EBSERG, para comandar o hospital universitário, né, para manter aquela empresa lá, e não tem dinheiro para financiar o hospital? Por que a EBSERG pode administrar e o Estado brasileiro, que eu falo, não tem condições de administrar os hospitais públicos? Por que tudo é fácil para essas empresas? Por que tudo é difícil para o poder público? Enfim. Então, assim, principalmente a questão de universidade. As universidades do Brasil estão paradas, não funciona, entendeu? Tem universidade que já perdeu o semestre, tem universidade, eu não me tenho com certeza, mas se eu não me engano a UFRJ estava com dificuldade de limpeza até, porque não tinha os terceirizados. Então o jovem tem que estar a par disso, ele não pode ficar alheio a tudo isso. Um semestre perdido na faculdade é um ano mais tarde que você se forma, entendeu? É um gasto a mais na sua vida, é um tempo perdido a mais na sua vida. Então, assim, e eu tenho visto muito isso, eu converso com várias pessoas. E esse acordar das pessoas de querer entender como funciona a política, como funciona o Estado brasileiro, por que as coisas no Brasil a gente paga imposto. Mês passado, foi semana passada, nós chegamos a 1 trilhão de impostos e não é revertido para a população. Por que isso acontece? Então é muito legal, assim, conversar com isso com os jovens. Existe a proposta de criar mais um imposto. Não existe a nova proposta de criar mais um. Não, é só trazer de volta volta a CPMF. E é interessante, é bom o jovem participar disso, entendeu? Querer entender isso, querer buscar, querer entender por que minha universidade não está funcionando, por que eu não tenho FIES, qual foi o problema, o que aconteceu, como é que eu, por exemplo, quero que um projeto da minha área sei lá, eu faço farmácia, eu quero que um projeto da minha área seja aprovado na Câmara. A quem que eu tenho que recorrer? O que eu tenho que fazer para chegar até lá, para alguém me representar? Então, o jovem tem que ter esse direito de fazer isso. É muito bom que ele faça isso. Só para finalizar, que já chegou o nosso horário e os professores já estão ali. Mas o impeachment do Collor, na verdade, foi os jovens que começaram tudo isso. Os caras pintados, fomos à rua, né? E conseguimos ter êxito, e nós acreditamos na força política e ideológica também dos jovens. Beleza? Beleza. Aldinha, grande abraço, boa noite, fique com Deus e fique agora na companhia dos nossos professores dando dicas.